Olá, bem-vindos à Praça da Fundação para mais uma conversa à volta dos livros da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estamos ainda em versão digital por causa da pandemia, mas continuamos a refletir sobre o que está à nossa volta e agora a partir das edições da coleção Retratos. Hoje vamos ouvir dizer que os homens também choram. É este o título do livro do jornalista Nelson Marques. Encontramos aqui relatos de homens que estão a lutar por uma mudança de papéis que lhes foram atribuídos há séculos. E há mesmo quem fale numa nova revolução. Nelson, meio a sério, meio a brincar, o que é que o faz chorar? O que é que me faz chorar? Boa pergunta é essa. Fazem-me chorar os meus sobrinhos quando vão de volta para a Holanda, no Natal e no verão. E é curioso porque geralmente escondo a cara para eles não perceberem. Mas então tem vergonha de chorar à frente deles? Tenho vergonha de chorar à frente deles. E é curioso, quando eu comecei este livro, eu estava a ler um outro livro chamado A Revolução do Homem, e há um dia que a minha mãe me liga porque estava a ser um período complicado. Meu pai tinha suspeitas de ter um tumor, eu estava a ter alguns problemas no trabalho e ela, para não me incomodar, mandou-me uma mensagem só a dizer: o pai já fez os testes, está tudo bem. E eu achei que aquilo não se tratava por mensagem. E liguei-lhe, só que no momento que ela disse olá filho, eu desabei a chorar, e não é comum eu chorar ao pé da minha mãe. E ela disse-me: mas Miguel, ele está tão por Miguel, um homem de 41 anos não chora. E essa ideia dos homens que não choram mostram que há quase uma redoma emocional na educação dos homens que os vai distanciando das suas emoções. E eu, com a investigação para este livro, com as histórias que fui vendo, e fui percebendo muito melhor também no meu caso, como eu também ia reprimindo essas emoções, e hoje já, não diria que choro com mais facilidade, mas já aceito melhor que toda a gente pode chorar e que é bom. Mas a frase sintetiza de alguma forma o problema da masculinidade tóxica que tanto se fala? Sintetiza nomeadamente a questão de, desde muito cedo, muitos dos rapazes, ou a grande maioria dos rapazes, serem ensinados a distanciar-se das suas emoções. Os pais naturalmente dizem aos seus filhos que não devem chorar, e portanto isso depois repercute-se. Há um dado muito interessante no livro, também bastante complexo, mas interessante. Em Portugal, e a tendência é mais ou menos igual em todo o mundo, 7 em cada 10 suicídios são de homens. Há muitas razões, mas há uma delas, é o facto de os homens nessa capa de super-homem que querem usar, têm muita dificuldade em pedir ajuda. Eu após os atentados de Paris, eu estava em Paris na altura dos atentados e perdi uma amiga no Bataclan. Eu comecei a ter ataques de pânico e demorei 4 anos a aceitar que eram ataques de pânico. Portanto, eu acordava durante a noite, corria para a janela achando que se eu não apanhasse ar eu ia morrer ali em poucos segundos. E eu achava que aquilo era uma apneia de sono, problemas de sono. Fui para o Instituto do Sono, fiz todos os exames e mais alguns, até que o médico me disse: bom, mas se calhar é ansiedade. E eu... isto é muito politicamente incorreto dizer para alguém que escreveu um livro sobre estereótipos de género. Eu achava que os homens não têm ansiedade. Portanto, só quando aceitei fazer terapia há poucos meses, 4 anos depois, é que eu percebi a origem dos ataques de pânico e percebi finalmente que eram ataques de pânico. Sendo jornalista, tendo escrito sobre isso, é um bocado inacreditável que eu nunca tenha percebido que tinha ataques de pânico, e eu acho que radica um pouco nisso, do distanciamento que nós temos destes fenómenos. Já vamos falar de todas as consequências, ou pelo menos de algumas das consequências desta masculinidade tóxica, que se chama masculinidade tóxica por alguma razão. Diogo Faro é humorista, também está aqui à conversa connosco. Olá a todos. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado. É um dos criadores do movimento Não É Normal. Foi por reconhecer que tinha traços desta tal masculinidade tóxica que começou a agir, ou foi outra coisa que despertou a sua atenção para esta questão? Bom, para já, obrigado pelo convite. Ainda bem que isto está a acontecer. É super importante, cada vez mais se fala, bom, de feminismo no geral, e depois dentro disso do que é a masculinidade, o que é a masculinidade tóxica e o que é que são as novas masculinidades, e o que é que significa ser homem em 2021 e cada vez mais para a frente.
Claro que para mim tem sido um processo e continua a ser um processo todos os dias. O primeiro passo é nós percebemos que nascemos numa sociedade machista, nós somos educados de uma forma machista, mesmo que os nossos pais até possam ser feministas, etc. Nós temos estímulos de todo o lado, nós crescemos numa sociedade machista e temos uma data de coisas que uns somos mais, outros menos, outros percebemos isso mais cedo e isso afeta as pessoas que estão à nossa volta e as pessoas e a nós próprios. Isto na masculinidade tóxica depois afeta-nos muito a nós. Isto na questão de chorar, por exemplo, e não é só de chorar, mas o reprimir emoções, depois não saber lidar com frustrações, o sermos ensinados culturalmente a ser violentos e temos que ser fortes física e emocionalmente. Eu por acaso eu sempre chorei muito, mas achava que, e choro com muita facilidade, com qualquer coisinha, qualquer filme, qualquer livro, qualquer amigo que se vai casar, eu começo a chorar, mas demorei um bocado mais a perceber que está tudo bem com isso, não sou menos homem ou mais homem por isso. Tinha algum comportamento que lhe dava algum sinal de que deveria agir sobre este tema ou... O meu interesse começou até mais pela parte de igualdade de género, mais do feminismo em si, através das minhas amigas feministas, em que aprendi muito e me tornei feminista e achei que... e percebi a importância do feminismo, etc. E depois daí também fui fazendo a desconstrução da minha masculinidade e perceber o que é ser homem, porque também não tinha posto assim tanto em causa, já achava palermo as pessoas dizerem que os homens não choram, já achava palermo as pessoas dizerem que os homens têm que andar sempre à porrada para resolver os conflitos, mas depois há uma data de nuance e uma data de coisas que vamos descobrindo com a vida e vamos percebendo através de livros, através de começar a falar com outros homens, através de falar com as mulheres, portanto não posso dizer que foi alguma coisa de repente da minha vida, um marco que de um dia para o outro mudou, mas tem sido um processo gradual, portanto, muito nos últimos 7, 8 anos principalmente, depois também está ligado ao meu trabalho enquanto artista e enquanto comediante, querer passar algumas barreiras, se calhar, na comédia, se calhar na comédia que não é tão comum cá em Portugal e está sempre ligado o meu crescimento pessoal ao meu trabalho, um bocado por aí. Como é que a maioria dos homens olha para movimentos como não é normal? Ainda com muita relutância, não é? Ainda há muita relutância em a própria expressão masculinidade tóxica ainda afasta muitos homens, ainda assusta muitos homens porque se sentem muito acossados, mas tóxico porque é mau ser másculo, não é isso que é mau, o que é mau é estes estereótipos, estas caixas do homem onde se mete toda a gente que nasce com um pénis, agora tens que ser bruto, tens que ser sexualmente super ativo, tens de estar sempre com vontade de ter sexo e ter sempre ereção. São mais jaulas do que... Sim, muito mais jaulas, claro, e é uma prisão e depois temos que corresponder a este estereótipo, temos que andar à luta na escola, temos que fazer não sei o quê, temos que depois, quando somos adultos, ser bem-sucedidos e andar de fato e ter um carro, não sei o quê, depois estas coisas, isto não acontece a maior parte das pessoas, já não somos assim, porque biologicamente não somos todos brutos, não somos todos... E depois também não queremos todos ser bem-sucedidos no sentido de ter carros grandes e brilhantes, etc. Mas só que estas contradições todas depois mexem com as nossas emoções e depois geram frustrações, geram ansiedade, geram uma data de decepções que nos fazem crescer, depois, se calhar, até desenvolver doenças mentais, etc. Agora, se calhar desviar um bocadinho, mas como é que os homens veem isto? Ainda com muita relutância, é isto porque temos que mexer muito com crenças que nós temos no que é que significa ser homem e, portanto, quando começamos com movimentos destes, seja o movimento feminista, pronto, já afeta os homens que acham que vão perder todos os seus direitos e privilégios. E quando estamos a tentar dizer que não tens que ser homem, não é ser isso tudo, é ser o que quiseres, na verdade, porque se o homem quiser ser bruto e andar à porrada, pronto, é meio parvo que as pessoas não deviam andar à porrada, mas pode. O que nós queremos dizer é que há 1000 maneiras de ser homem e são todas mais ou menos certas. Falta apresentar o Tiago Rolino, que é investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É um dos entrevistados no livro do Nelson e relata que quando era criança que gostava de vestir vestidos, de se pintar, que depois foi crescendo e sentiu uma pressão para se integrar e, portanto, na adolescência começou a adotar um comportamento mais dito homogéneo.
Como é que agora volta a olhar para este percurso e como é que foi o seu caminho até chegar aqui? Olá a todas as pessoas, é um gosto estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado ao Nelson também pelo convite e o desafio que me fez, e aqui ao Diogo como companheiro enquanto aliado do feminismo. Eu queria deixar duas notas antes. A primeira é que o desconforto que me causa estarmos aqui 3 homens num painel a falar sobre questões que estão intrinsecamente ligadas ao feminismo é compensado pelo conforto que eu sinto de saber que também é possível falarmos destas questões por causa das lutas feministas e das lutas das mulheres, que são sim as principais vítimas, não gosto muito da palavra vítimas, mas são as principais afetadas com as questões deste mundo patriarcal e capitalista onde nós vivemos. A segunda nota é precisamente, pegando aqui nas palavras do Diogo e na pergunta que foi feita sobre a masculinidade tóxica. Eu não gosto muito da palavra e já tentamos não usar a expressão masculinidade tóxica. Em primeiro lugar, pelo que o Diogo disse, que afastaria alguns homens, mas não é por isso. É que há uma despatologização dos comportamentos masculinos hegemónicos, porque se tende a dizer, há uma patologização, desculpem, dos comportamentos dos masculinos hegemónicos, porque se tende a dizer que quem tem estes traços de masculinidade hegemónica é por causa de uma patologia, ou porque são malucos, e usava-se muito isso em relação ao Trump ou ao Bolsonaro, que está, eles são malucos. E isso desresponsabiliza os comportamentos dessas pessoas e das pessoas que têm comportamentos masculinos hegemónicos. Esse é que é preciso retirar a patologização da masculinidade, e o tóxico é muitas vezes ligado a então, isso. Então prefere a expressão masculinidade hegemónica. Sim. Então vamos adotar agora aqui nesta conversa, adotaremos essa Apesar expressão. de eu me ter enganado, ter dito despatologização, e eu treinei a palavra patologização há muito tempo. Tu estiveste em casa a dizer patologização, e portanto, e depois, o meu percurso é muito simples. Nós não nascemos, apesar de sermos socializados para nos comportarmos enquanto homens de uma forma, enquanto mulheres de outra, como se nos pusessem 2 linhas de comboio paralelas para a vida toda, e que temos que seguir e que nunca se vão cruzar se formos homens e se formos mulheres. Também a alegoria da caixinha também é correta. O que é certo é que nós não nascemos biologicamente com comportamentos masculinos. Óbvio que a biologia tem aqui uma componente importante, mas não é os comportamentos que nós seguimos e que a socialização nos diz para sermos. Não é uma condicionante na nossa vida. Os homens não nascem biologicamente preparados para não cuidar, não nascem biologicamente preparados para prover e serem os provedores da família, nem para serem agressivos. O que acontece é que eu nasci a gostar de brincar com bonecas e de brincar mas também com carrinhos, e me maquilhava-me, usava os vestidos da minha mãe, os cintos daqueles anos 80 que eram largos, que eu adorava, e pintava-me, e depois o que acontece com os rapazes, a maior parte dos rapazes, é que, como somos todos pessoas socializáveis e que gostamos de estar inseridos em grupo, a pressão dos outros rapazes, especialmente, com corres como uma menina, jogas futebol como uma menina, ou por outro lado, se não te atiras desse muro, não és homem, não és nada, leva-nos a que nós adotemos alguns comportamentos dessa masculinidade hegemónica. A certa altura tirou o curso de Direito e os padrões também são muito rígidos, o direito, não é? Especialmente a advocacia, é um mundo muito masculinizado, muito patriarcal, e que segue todos os trâmites daquela masculinidade hegemónica do trabalhar. Ainda agora vimos uma desculpa de uma pessoa que disse que tinha criado uma persona de troll na internet, e que agora já não era assim porque trabalhava 12 horas por dia. Sim. Ou seja, a desresponsabilização e o colocar, porque eu agora sou bom porque trabalho 12 horas por dia, eu trabalho, sou um homem e trabalho, só não disse que era chefe de família porque se calhar não teve tempo. Então não foi obrigou, porque eu quero fazer uma ressalva, eu disse que falava muito, desculpem. Quero fazer uma ressalva. O pormos a tónica na socialização, na forma como somos socializados e socializadas, não nos tira a responsabilidade, porque a sociedade somos todos e todas. Portanto, estamos a dizer numa entidade tipo
terra da sociedade, da forma como somos. Não, todos e todas somos a sociedade e todos e todas podemos transformar exato, isso. E temos que não nos iliba, não é? Exatamente. Mas quando é que percebeu que queria fazer diferente e se calhar dedicar-se mais a estes temas? Bem, o que é que fez? O clique, eu digo ao Nelson, no clique foi uma conversa que tive com uma colega minha, que é Procuradora da República, que sabia que estava envolvida nas questões dos movimentos feministas, até no direito, e numa conversa com ela falou-me disso, eu falei, e depois eu fiz-lhe uma questão que vai-me fazer a seguir, eu depois volto a ela, que não quero estar a adiantar a nada, e que ela me deu uma resposta tão sincera e tão já agora não agressiva. A pergunta, sim, a pergunta pronto, que ela foi fez. a questão. Ela falou-me, quando estávamos a falar em violência doméstica, porque éramos ambos juristas, eu disse-lhe, fiz logo aqui, mas também há homens que são vítimas de violência doméstica. E ela, em vez de me cortar e diz, és parvo, os números dizem completamente o contrário. Não, fez-me uma abordagem pedagógica. Porquê que diz isso? Já estudaste, já viste os números, etc. E o que me levou a pensar e realmente a ver que os números são completamente, a diferença é completamente astronómica. A violência doméstica é de facto só um dos aspectos desta masculinidade hegemónica. Há vários outros. Paradoxalmente, esta ideia de força atribuída ao homem acaba por criar uma fragilidade, porque, como dizia há pouco, é quase impossível corresponder a tudo aquilo que se exige, supostamente, deste papel que é quase sobre-humano, não é? Sim, e depois há pouco o Tiago dizia uma coisa muito interessante, e que se prolonga por toda a vida, que é nesta performance de que se quer ser homem, os homens adotam um conjunto de comportamentos, desde que são rapazes, que põem inclusive em perigo a sua própria vida. Esta ideia de saltar do muro, todos nós quando fomos miúdos, vemos comportamentos dos rapazes que têm para mostrarem que são mais do que os outros, e isto prolonga-se por toda a vida. Os homens lideram o consumo de álcool, o consumo de drogas, tudo que são comportamentos de risco. Conduzem mais rápido. Fazem mais disparates a conduzir. Fazem mais disparates, sim, é nesse sentido. E fazem muitos disparates na vida apenas para mostrarem que são homens. Portanto, não se apercebem muitas vezes que pagam uma fatura demasiado pesada para tentarem corresponder a um ideal que sinceramente está gasto. E também se suicidam mais. Também se suicidam mais. De facto, suicidam-se muito mais. Muito mais. 74 dos números que eu tenho aqui de 2017, 74% dos casos de suicídio eram de homens. 3/4. Portanto, e matam-se mais. A maior parte dos homicídios é cometido por homens, a maior parte das vítimas de homicídio são homens, a maior parte das pessoas que estão presas são homens. E quando se fala a maior parte, estamos a falar em 90%, não é? 90% dos homicídios são cometidos por homens, 90% dos homicídios são sobre homens, 90% da população, em números redondos, não é? São homens. Portanto, o que também é verdade é que provavelmente nós acabamos por viver a vida neste piloto automático como um ratinho na roda do hamster, e a maioria dos homens não para refletir sobre esse tipo de comportamentos, não é? O Nelson estava precisamente a dizer-nos há pouco que demorou bastante tempo a procurar ajuda e a reconhecer que estava com E é muito com curioso ansiedade. nessa questão da ajuda, porque uma das coisas que eu comecei a fazer foi falar abertamente sobre isso, como não sendo um problema. Eu vou exagerar, não é todas as semanas, mas como cada vez, quase todos os amigos a quem eu falei me contaram pela primeira vez que também tinham ataques de pânico há anos e que tomavam um certo tipo de medicação e que faziam terapia, mas nunca tinham falado sobre isso, só sentiram confortáveis. Eu próprio também nunca tinha falado, não é? E de repente começa por ser bem. Afinal não estou sozinho, não é? Há mais pessoas que lidam com estas coisas. E este processo de também ter que lidar com a minha ansiedade também me fez olhar para dentro e também perceber melhor um conjunto de comportamentos que eu tinha e que tenho e que tento hoje contrariar, desconstruir, como se diz agora. Tiago falou há pouco da importância dos movimentos feministas e de facto um movimento não se faz sem o outro.
Quando surgiu o Me Too, tinha noção da dimensão do problema do assédio sexual, ou isso passava-lhe um pouco ao lado? Eu acho que se nós formos... Isto porque, desculpe interromper, para qualquer mulher o problema é muito evidente, não é? Porque anda na rua e o problema torna-se evidente frequentemente. Mas para si, quando é que se tornou mais óbvio? Não, o Me Too, obviamente, pôs às claras um fenómeno que eu acho que todos os homens tinham conhecimento, mas, como eu dizia, não refletiam sobre ele. Há muitas coisas que são subtis. Todos nós, quando éramos mais jovens, quando saíamos à noite, víamos, fossem os nossos amigos, fossem outros homens, abordar mulheres de formas absolutamente inqualificáveis e que nós achávamos, não é que achássemos que era um comportamento normal, mas também nem sequer intervínhamos, éramos cúmplices dessa realidade. E acho que a questão do assédio é um pouco igual, tipo, acho que algum homem verdadeiramente foi apanhado de surpresa em relação àquilo? Não sei se terão sido apanhados de surpresa, nunca se quiseram foi questionar sobre o problema. Todos nós, onde há poder há assédio, e todos nós conhecemos nas empresas onde trabalhamos quem é que o pratica. É muito curioso que hoje toda a gente diz, mas diz o nome, mas depois não há nenhum homem que seja aliado, e muita gente é cúmplice. Eu lembro, por exemplo, no caso do Harvey Weinstein, o Tarantino fez uma meia-culpa, disse, eu sabia demasiado para ter ficado calado durante tanto tempo, eu tinha a obrigação de ter falado. E não seria seguramente o único. No caso do Weinstein, faziam-se piadas nos Oscars, faziam-se piadas em programas de televisão sobre o Weinstein, e portanto as pessoas sabiam. Nunca quiseram debruçar sobre isso, e muito teve esse condão. Os homens atualmente estão mais não diria todos, mas sim, estão mais, pôs a masculinidade debaixo do microscópio, fez muitos homens olhar para dentro deles e refletir sobre os seus próprios comportamentos, e também fez muitos homens olhar para esta questão e também tentar mudá-la. Agora, também muito, não são a maioria. Por outro lado, também afasta muitos homens. Há muitos homens que se sentem super atacados. Sim. Porque as mulheres falam sobre isso. Para levar os homens para se juntarem não diga movimentos, mas pelo menos para se alertarem em relação a estes... É uma excelente pergunta para a qual não tenho resposta. Acho que é bastante complexo, porque tem a ver com, acho que um bocado um desenvolvimento empático das pessoas, que pode ser um processo mais rápido, mais lento, depende de cada um, mas a primeira coisa é começar a ouvir as mulheres, não gostar assim tanto, nem que seja de um ponto de vista. Isto é um argumento machista que nós às vezes, quando fazemos as palestras não é normal, dizemos aos miúdos, às pessoas da faculdade onde nós vamos, etc. É assim, pelo menos pensem nas vossas mães, irmãs, namoradas. Isto é sempre um argumento machista, porque estamos a apelar ao sentimento de posse sobre outra mulher, seja a mãe, seja... Mas se tiver que ser tipo cavalo de Troia, um argumento de cavalo de Troia, para depois pensar, ok, agora pensa nas mulheres por existirem, não tem que ser, as mulheres não existem em relação existem porque sim, e não tem que, e podes desenvolver esse sentimento empático para a sociedade no geral, e perceber, é preciso também querer, e os homens, nós estamos informados, perceber que estamos a lutar pela igualdade de direitos, não é retirar direitos aos homens, não é tirar de um lado para pôr no outro, é só pôr no lado que falta, e nisto em relação a tudo, seja racismo, seja direitos LGBT, etc. Mas é um fenómeno muito curioso e triste, como a maior parte dos homens se sente muito, muito atacada no seu privilégio e acha que a vida vai se desmoronar porque as mulheres agora têm direito, porque as mulheres não querem ser assediadas na rua, no trabalho, etc. Apesar do nome ser relativamente autoexplicativo, fale-nos lá um pouco do Não é Normal. Não é Normal, é um movimento que surgiu através do meu trabalho enquanto comediante, mas acima de tudo depois de Ana Esteves, que o Nelson também entrevistou, que é das minhas melhores amigas e que é feminista e que foi das pessoas que mais me alertou para o feminismo, e quando eu
fiz um vídeo sobre a gozar com o machismo, depois aquilo gerou uma grande convulsão nas redes sociais, já falei várias vezes sobre isso, agora não vale a pena alongar-me, e ela liga-me e diz, pronto, temos que fazer alguma coisa, extravasou a comédia, é desta que vamos criar uma coisa qualquer. Nós criámos um movimento, juntaram-se mais pessoas, e essencialmente nós não temos capacidade para ser numa pava, uma quebrar o silêncio, não sabemos direito, não sabemos de assistência social. Temos a capacidade de comunicação e vontade, e quisemos, através das redes sociais e de palestras, vamos às escolas, faculdades e empresas, criar conversas sobre igualdade de género, sobre feminismo. Somos um movimento feminista, e desconstruir as masculinidades também, desconstruir o machismo do dia-a-dia, explicar que enquanto desvalorizarmos o machismo do dia-a-dia, seja um piropo na rua, seja um assédio no trabalho, estamos a desvalorizar as coisas mais graves, como as violações e os femicídios. Portanto, acima de tudo, é assim que funcionamos. Abrir uma conversa, seja nas redes sociais ou aos sítios onde damos palestras, de forma amigável. Queremos falar também muito para os homens, sem ser explicar, a vossa vida não vai ficar pior, só vai ficar melhor, na verdade. Claro. Se ultrapassarmos estes estereótipos do que é masculinidade, se respeitarem mais as mulheres e perceberem que isto é tudo muito mais bonito, se ultrapassarmos estes estereótipos e resultarmos uma sociedade mais justa e igualitária. E portanto é um bocado esse o nosso papel enquanto movimento. Algumas feministas, Tiago, reconhecem que às vezes faz falta a voz de um homem para alertar para estas questões, o que torna muitas vezes o debate ainda mais difícil, não é? É importante que também refira aquilo que estávamos a falar aqui do envolvimento dos homens e dos homens serem aliados do feminismo e que reconheçam a sua masculinidade hegemónica. Em primeiro lugar, eu concordo absolutamente com o Diogo quando diz que não vão perder direitos. Não, têm que perder privilégios. Isso é essencial. Os homens têm que perder privilégio. E tem que perder o privilégio. São privilégios estúpidos, não privilégios de assediar mulheres, são privilégios. Sim, mas não só esse, há outros privilégios que se têm, como o facto de, na maior parte dos painéis serem constituídos por homens, e eu bato sempre nessa tecla. Mas há uma coisa que é importante, não é agora o reconhecimento que as masculinidades hegemónicas causam também problemas aos homens, não é agora os homens lembraram-se, a masculinidade também me faz mal, por isso eu sou um coitadinho também, vou-me envolver nessas lutas. Não, é importante que se saiba que os homens têm que estar envolvidos nas lutas feministas e aliados do feminismo, porque é uma questão de direitos humanos, porque as mulheres estão ao mesmo nível e, portanto, é que eu disse, têm que estar dispostos a perder privilégio, a ficar no lugar de escuta, como o Diogo disse muito bem, mas não por causa do malefício, porque as mulheres sofrem-no desde sempre. E muito mais. E muito mais, não é? E continuam. Não é porque agora somos coitadinhos, não. É porque é necessário mesmo que ambos os géneros e todos os outros que existem, todas as formas de expressão e de identidade de género se envolvam na luta por um mundo mais igual. Respondendo à pergunta mais especificamente, realmente é complicado e que sejam necessários os homens, porque isto é estarmos a retirar um bocado de razão à vítima e despolitizar o movimento e a voz das mulheres. É voltar a colocar o holofote sobre os homens. Os homens para que se acreditem que há assédio, para que se acredite no Me Too. Isto é realmente estranho, vai mais uma vez o foco. Mas é o síndrome da sociedade ser machista. Só se acredita porque é um homem a dizer, se for um homem a dizer assim, eu digo que esta senhora foi assediada, toda a gente, realmente foi. É a mesma coisa que os nomes, estarem a pressionar as mulheres para dizerem nomes, quando é dito o nome, dizem, não, este é impossível. Não, este não, é espetacular, eu até bebo cervejas com ele, foi até bom futebol, não, este não, nunca assediou ninguém. Nem nunca, nem uma cabra, nem uma vaca, como diz o outro, quanto mais uma mulher. Nunca mais. Não, e é necessário nomes para depois serem ameaçadas com processos de crime, ainda serem mais vitimizadas. Serem agredidas outra vez. Porque muitas vezes o objetivo não é fazer um julgamento na praça pública, é chamar a atenção para um problema. Para um fenómeno, não é? Sim, portanto, o dizer o nome não se justifica a maior parte das vezes. E acho que muitas vezes parece que é dito um pouco no sentido de duvidar, não é? Claro, se não dizes não aconteceu. Não é verdade. Não é verdade. Primeiro mas depois surge logo outra tipo, sim. Não pode ser aquela pessoa. E depois surge o processo, quer dizer, depois não sabem que para as mulheres, eu não sou mulher, não quero estar a falar no nome delas, mas para uma pessoa que é vítima, vamos dizer assim, já é muito complicado de estar a reviver e a contar o processo. Claro. Tem que se dar também essa liberdade e o espaço às mulheres para não o dizerem e quando o dizem,
pelo menos que não venham as pessoas todas a dizerem que não é possível e que agora é tudo a sério. Sim, mas é curioso, sim. É curioso que tantos homens, esta cultura é tão falocêntrica que muitos homens, mesmo que seja uma amiga a queixar-se de ter sido assediada, muitas vezes há homens que preferem acreditar nos homens que não conhecem, que não são amigos dele, porque sendo que pertence mais ao ser homens, ou só por ter pênis ou o que for, do que acreditar na própria amiga. Há um fenómeno de protesto de muitos homens, em vez de percebermos, nós temos é que defendermos uns aos outros, independentemente do género, mas quem está a lutar por uma sociedade mais justa e quem não quer ser violentado, etc. Mas é muito engraçado. Às vezes um bocado de medo de se verem ao espelho, claro, de reconhecerem que se aquilo foi um comportamento incorreto, eles também têm comportamentos incorretos. Claro. É isso, e confrontar-se com a sua própria realidade, muitas vezes. É isso, e é sentimento de posse e de propriedade da mulher. Não foi há 200 anos que os pais transitavam as filhas da sua propriedade para a propriedade do marido. E é curioso que se esteja agora às forças que nos estão a ameaçar e com muito perigo, a querer voltar aos valores tradicionais da família, quando esses valores tradicionais da família, que eu nem sei o que é como, exato. que é o valor tradicional da família, mas que nos estejam a apontar que as famílias têm que ser de determinadas formas, quando há pouco tempo a família era um dos locais onde o sistema patriarcal e capitalista onde nós estamos inseridos, porque além é a tradição não só da mulher, é o traditio da mulher, mas também dos seus bens, é capitalismo, patriarcado, tudo estão interligados, ainda há pouco tempo. E por isso é preciso que nos desconstruamos a nós próprios cada vez mais. Há quem diga que o Me Too, ao contrário de outros movimentos feministas que reivindicavam por direitos concretos como o direito ao voto, enfim, que o Me Too é um ataque direto ao patriarcado, como estávamos a dizer. Será que vai conseguir ser mais eficaz em abalar este lugar de fala do homem branco? O Me Too tem como objetivo uma abordagem não só jurídica, não só de visibilidade, mas também de pedagógica e de certa forma de dar visibilidade às mulheres e à voz das mulheres e também para que a abordagem pedagógica, para que digamos aos nossos filhos e às nossas filhas que é preciso que não se naturalize o assédio, que ele acontece todos os dias, é baseado em poder e que é preciso que aqueles comportamentos de assédio que existem diariamente, que digamos a quem nós temos responsabilidades pedagógicas que não são normais, não é normal o assédio, e esse debate, essa abordagem pedagógica de visibilidade é muito importante, porque temos que acabar com o que o Diogo dizia há bocado, aqueles comportamentos, eu não gosto de dizer micro porque diminui um bocado, mas aqueles comportamentos que são socialmente aceitos e que são assédio, e tem que se dar visibilidade a isso, e tem que se, quando se mexe, quando os homens todos vêm dizer, os homens cisgêneros, brancos, heterossexuais em especial, ficam muito incomodados, é porque estamos no caminho certo. E o facto de reconhecermos e como tu dizias há pouco, de muitas vezes nos estarmos a ver ao espelho, é precisamente isso. O desconstruirmos é precisamente vermos ao espelho e reconhecermos em nós comportamentos de masculinidade hegemónica que temos naturalmente. Eu trabalho com estas questões diariamente nos meus projetos de investigação-ação, nos nossos. E que pode ferir o nosso ego, claro, que nós olhamos para trás e a reconhecer, eu por acaso já disse coisas machistas, e nós ficamos bocado, não é? Ninguém gosta de ser posto em causa. Sim, e nós, cada um pôs-se assim próprio em casa e perceber, realmente fui machista. Mas depois, quando começamos a ultrapassar isto, vamos para um sítio melhor. É isto que eu gosto. O humor também tem aqui ou pode ter um papel importante, não é? Pode, acho que sim. Acho que a rir as coisas parecem mais leves. Portanto, acho que pode ser um papel importante. E que tem sido usado com essa força? Eu tento. Quer para estas questões, quer para outras, como o racismo? Eu tento, mas é preciso mais. É preciso eu tentar mais e é preciso mais gente. É preciso mais comediantes a quererem ir para aí, em vez de
de reforçarem constantemente os estereótipos de género, estereótipos de cor de pele. Há machismo entre os humoristas? Claro, enfim, temos vários casos. É só ver a comédia em Portugal e no mundo. Ainda agora. Ainda há muito, não é? Sabemos. E atenção, nós acho que as coisas... Todos os comediantes devem levar o seu caminho, e eu conheço a maior parte deles, e não quer dizer que as pessoas sejam efetivamente más pessoas, sejam machistas e racistas. Escolheram outro caminho artístico que não é o meu. Temos o caso do Louis C.K., por exemplo, que foi pronto, esse ainda nem foi, é um caso mas ainda nem foi em palco. Eu estava a falar mais de em palco, mas isso foi fora de palco. Ainda bem que não foi em palco. Sim, ainda bem em palco teria sido o caso. Mas estou a falar do que é o nosso trabalho público. Acho que podia ser importante, não só os comediantes e qualquer artista. E gosto de falar de arte, porque acho que isto é um trabalho que não é de toda a gente, enquanto sociedade, queremos ir para um sítio melhor, não é? Mas enquanto artistas, acho que aproveitar a visibilidade que temos, aproveitar o papel que temos na sociedade, de poder realmente rasgar o pensamento hegemónico, e neste caso de masculinidade, etc., através do humor, através da música, através de teatro. Acho que podemos ter um papel importante, temos é que ser mais. Mas nota-se ainda com bastante frequência, enfim, eu estava a perguntar se havia machismo, claro que sim, mas nota-se com bastante frequência, de facto, uma continuação dos estereótipos na comédia em geral. Não se pode dizer que seja uma área em que se esteja a fazer um grande trabalho para contrariar os estereótipos. Até porque às vezes... Apesar de ser, apesar de ser uma forma muito imediata de comunicar com os jovens, por exemplo, e é uma pena, de facto, que se calhar não esteja a ser mais eficaz. Não ia dizer que os comediantes às vezes usam um alibi que é, não, é comédia, tudo vale, não é? E valer vale, mas eu também pergunto, mesmo artisticamente dá gozo continuarem a fazer uma coisa que está feita há 50 anos, não querem ir para um sítio diferente, não querem... Mesmo como artistas, querem continuar a repisar as mesmas coisas. Já sabemos que o homem bate na mulher, piadas sobre isso, não queres ir para o outro lado? Não sei, mas a maior parte, não é a maior parte, mas muitos ainda continuam a fazer este tipo de comédia, pronto. Lá está, não nos cabe a nós castrar. Não há linhas vermelhas no humor. Eu acho que não, acho que eles devem fazer o que quiserem. Agora, era se calhar mais benéfico para a sociedade se houvesse mais gente, porque estas coisas refletem-se. Nós podemos dizer, mas é só piadas. Não é só piadas. Quando fazes uma piada para 1000 pessoas ou para 10.000 pessoas, as coisas entram na cabeça, não é? Estás a rir, claro. Portanto, não é só uma piada, estás a reforçar estereótipos de género, ou de classe, ou de orientação sexual, ou o que for. Portanto, não é sempre só uma piada. Eu consigo distinguir que, aquele comediante não é propriamente um machista, não anda aí a bater em mulheres, não é racista, etc. Mas também... Para que continuar então a reforçar aquilo que sabemos que na vida real, fora do palco ou do Twitter, etc., afeta tantas pessoas de uma maneira tão... é mais fácil às vezes. Claro, dá mais trabalho a romper com o statu quo, não é? E o grande problema é que se normaliza, com o rir de determinadas situações, se normaliza isso, se retira a carga importante que isso tem. A comédia para mim é essencial, eu não vivo sem comédia, mas o fazer comédia sobre determinadas situações que até podem ser feitas de outra forma, retira alguma importância e seriedade às coisas que são necessárias. Pode-se... Alguém dizia, não vou dizer se concorda ou não, já não me lembro quem foi o comediante que fez, que não fazia uma piada sobre uma agressão de violência doméstica, mas por outro lado poderia gozar com o próprio agressor, que era essa a forma que ele tinha. Isto, eu já disse que não me vou comprometer a dar uma opinião, mas eu acho que o retirar peso a determinadas situações, a retirar seriedade àquilo que é sério, para mim é muito importante. E depois é perguntar às pessoas se sentem confortáveis com isso. É estar no lugar de escuta que eu digo que os homens devem estar, e é perguntar, será que esta pessoa, esta pessoa racializada, esta mulher, se vai sentir confortável a ouvir esta piada? Porque é que eu vou estar a fazer uma piada
quando alguém se está a sentir desconfortável. E não é o desconfortável de... Às vezes magoada, é mais sim, desconforto. magoada. Sim. Mas isso aqui na comédia é sempre, não quero monopolizar isto para a comédia, mas é sempre delicado isso deixar desconfortável ou não. Eu também, se fizermos as piadas ao contrário, sobre masculinidade tóxica, há muitos homens que vão ficar desconfortáveis. Sim. Desconforto, isso vai ter que ser. Agora a minha questão é só, mesmo artisticamente, se querem continuar a veicular coisas que depois na vida real, o desconforto, estar ali no teatro e não gosta da piada, mais ou menos. Agora, continuar a veicular masculinidade e violência, etc., que depois na vida real mata mulheres, destrói vidas, não sei se é muito fixe. Se calhar a esperança está mais na próxima geração. O Tiago desenvolve um projeto, Parent, sobre parentalidade envolvida e cuidadora. Quer falar-nos um pouco desse trabalho? Sim, nós percebemos que nos estudos, especialmente no Brasil, com o Instituto para o Mundo, que é na metodologia deles, desse instituto que nós nos baseamos, a paternidade era um caminho de chegada aos homens. E que era um caminho para ouvir, e especialmente agora, que ainda é, por causa do governo ditatorial de Bolsonaro, onde não se pode falar sequer na palavra género, o falar na paternidade era um caminho de chegada aos homens. Então nós percebemos que uma paternidade envolvida, cuidadora, e o equilíbrio das tarefas de cuidado eram essenciais para se alcançar a igualdade de género e também para diminuir a violência contra as mulheres e contra as crianças. Então, trabalhamos com homens, com pais e com profissionais de saúde para também o recebimento dos pais nos locais de saúde seja o envolvimento, porque muitos dos locais de saúde não estão preparados para receber os pais, e eles não são ouvidos muitas das vezes nas consultas, estão lá como um objeto decorativo, e sempre com a perspectiva feminista e de empoderamento também das questões feministas. Mas as mães também têm um papel importante na perpetuação dos estereótipos, não é? Também são responsáveis. Eu não vou pôr a carga na mulher, não. A sociedade é que é dessa forma. A sociedade patriarcal é que faz com que os estereótipos sejam perpetuados. É importante que nós temos muito trabalho feito, e com a Secretaria de Estado e com as entidades como a SIG, em dizer às mulheres e às meninas que elas podem ser o que quiserem. Podem ser astronautas, podem ser mecânicas, podem ser pilotas, podem ser tudo. É importante, esse trabalho está feito e elas já sabem e já são informadas disso. Por outro lado, há muito pouco trabalho em dizer aos homens que eles podem ser o que quiserem, podem trabalhar nas artes, em profissões ligadas ao cuidado, ao teatro, naquelas que moldam as emoções e que trabalham com emoções. Aos meninos e aos rapazes nós não estamos a fazer esse trabalho. Por isso o Parent e a metodologia que usamos no Centro de Estudos Sociais e no Promundo é precisamente para dizer que falta os homens, falta trabalhar com os homens, para também não pormos outra vez nas mulheres o peso de mudar o mundo. Sim. Novamente. Isso é muito importante que seja feito. Nelson é jornalista no Expresso, um jornal que tem no seu conjunto de fazedores de opinião um peso grande de homens, muito poucas mulheres. As redações estão prontas para apontar o caminho para a frente? Não é só o Expresso, não é? Infelizmente, as relações em Portugal são... no Expresso é bastante ainda vincado, são muito diria. falocêntricas. Sim. Se as redações estão preparadas para essa... Acho que ainda falta... Há um longo caminho a percorrer para criar essa representatividade. Isso começa logo às vezes pelo topo, não é? É difícil ser mulher e chegar à direção do Expresso, mas como também é noutros jornais, começa a mudar um pouco, mas ainda há um desequilíbrio muito grande. Eu gostava de assistir a essa mudança, mas não me parece que esteja para... Não sou tão otimista, acho que seja em breve. Há um historiador francês, o Yvan Jablonka, que tem escrito sobre estes temas e que diz que hoje em dia as mulheres já não se parecem com as suas mães, mas os homens continuam iguais aos seus avós.
É certo que não estamos no mesmo sítio onde estávamos há umas décadas, mas como é que esta mudança pode ser acelerada? Bom, antes de mais, acho que percorremos um grande caminho, um bom caminho em relação aos nossos avós. Não concordo, acho que fizemos algum caminho e tenho a esperança. Eu não tenho filhos, eu digo o livro aos meus sobrinhos, na esperança que eles sejam homens melhores, mas eu acho que será uma certeza que eles serão homens melhores do que os antecederam. Portanto, acho que algumas coisas já mudaram. Como é que aceleramos isso? Eu gostava de ter uma fórmula mágica. Gostava de acreditar que o diálogo é um dos caminhos, porque nós querer conversar com a outra parte, envolver-nos, conseguir sobretudo envolver mais homens nestas questões, que eles não apanhem um frio na espinha quando ouvem a palavra feminismo, e fiquem logo em estado de alerta. Explicar-lhes também beneficia quem está à volta deles, mas também os beneficia a eles, que podemos ser todos mais felizes, mais realizados num mundo onde as nossas possibilidades não sejam limitadas por um caminho que nos traçam à nascença. Dizia a Tatiana Moura, colega aqui do Tiago, a partir do momento que nós nascemos e nos enrolam num cobertor cor-de-rosa ou num cobertor azul, se calhar temos que esquecer essas cores que eu próprio achava que era um debate que não tinha grande sentido, e hoje percebo que logo aí está, ok, o teu caminho será este e o teu caminho será aquele. É difícil nós fazermos essa mudança sem olharmos para a questão da publicidade, sem olharmos para os corredores falavas das opções dos miúdos, mas eles entram num corredor dos brinquedos do supermercado e as suas opções já estão lá delineadas, não é? Aqui há uns tempos havia um jogador de futebol português muito famoso, eu não direi quem é, mas estava a jogar bola com um dos seus filhos, muito entretido. E atrás dele estava a filha a mandar uns chutes contra a parede, porque não estava incluída na brincadeira. E podemos começar por aí, pegar uma bola de futebol e dar às miúdas, e sobretudo assumir essa responsabilidade que nós temos. O Tiago falava de não deixar o fardo todo nas mulheres, essa mudança é benefício de todos. Isto não é um chavão porque é bonito, é mesmo em benefício de todos, e é bom que os homens se envolvam para aliviar essa carga. E começa nas coisas simples, começa dentro de casa, nas tarefas, na divisão das tarefas domésticas, nos brinquedos que se oferece aos miúdos. Há muita coisa que é exterior, mas há outra que nós podemos assumir essa responsabilidade dentro das nossas casas. Lemos aqui que seria bom se o século XXI fosse o século de uma nova masculinidade. Ficamos todos à espera que isso aconteça. Fechamos assim esta série de debates. Ao longo de 6 conversas ficámos a conhecer melhor Portugal e os portugueses. Para continuar a seguir as atividades da Fundação, basta visitar o site ffms.pt. Até à próxima.